Outro assunto que também envolve retorno de atividades depois da pandemia são as retomadas das aulas presenciais. Os alunos e os professores da rede estadual encaram agora o desafio de reorganizar o calendário escolar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o secretário de Educação do Estado, Ellen Gera, que já está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo ao Conversa Franca. Boa noite. Eu queria já começar falando com o senhor, depois de muitos dias de greve dos profissionais de educação, eu queria saber que medidas a secretaria está adotando ou já adotou para o retorno das aulas presenciais. Bom, o ano de 2022, ele realmente foi um ano que se iniciou com o movimento de greve dos profissionais de educação. Não foi só aqui no Piauí, foram em várias prefeituras, também em todo o país, muito mobilizado por um anúncio muito ruim do reajuste do piso nacional do magistério, que foi feito pelo presidente da República. Nós temos uma lei que garante o piso, que é o salário mínimo do profissional do magistério, e normalmente esse anúncio do reajuste do piso ele é feito ainda na virada do ano, Infelizmente nós não tivemos esse anúncio feito pelo Ministério da Educação entre o mês de dezembro e janeiro, e só em 7 de fevereiro nós tivemos a portaria do Ministério da Educação, assinada pelo ministro e pelo presidente da República, determinando o valor do piso nacional do magistério, que é o valor de R$ 3.845. Então, nós tivemos um movimento muito forte de greve, onde os profissionais estavam nessa expectativa de pegar o reajuste do piso e transferir em reajuste linear para a carreira. O governo do Estado, ele confirmou que havia trazido para a categoria, que ia garantir o piso para os profissionais da rede estadual de educação, e assim já foi feito, desde o mês de abril, que o Estado ele já paga para os profissionais do magistério o piso garantido pela lei do piso, quer dizer, o menor salário pago hoje para um professor na ativa e também aposentado de 40 horas é o valor de R$ 3.845, e para além de garantir o piso, o governo fez um reajuste na carreira de forma linear em algo em torno de 14,58%. Então, diante disso, o Sint ainda se manteve de greve, mas nós tivemos 2 determinações judiciais determinando o retorno dos profissionais para o ambiente de trabalho. Tivemos a primeira no dia 13 de abril e tivemos uma agora recentemente nestes últimos dias do mês de maio. E o governo do Estado ele fez um trabalho muito forte com as escolas para garantir que, neste momento, a gente possa chegar aqui nesta noite com todas as escolas de portas abertas. Beatriz, agora nós estamos fazendo um trabalho de reorganização do calendário. Sim. Não é um trabalho fácil, porque nós temos escolas em tempos diferentes. Nós temos em torno de 50% da nossa rede que não foi afetada pela greve. Então, essas escolas, elas seguem o ano letivo sem nenhum prejuízo e vão encerrar normalmente o seu calendário no final do ano, ali no mês de dezembro. Então, vão ter garantido as férias de julho, a finalização em dezembro, e em janeiro estarão de férias. O outro grupo das escolas, que de alguma forma foi afetado pela greve, nós estamos fazendo um trabalho de reorganização do calendário. O calendário ele exige que os estudantes tenham direito a 200 dias letivos e ao cumprimento da carga horária para cada etapa e modalidade do que é ofertado para as nossas escolas. Então, nós estamos com o mapa do que realmente foi de prejuízo de tempo de aula para os estudantes, e cada escola agora tem um calendário específico. Então, nosso trabalho vai ser, Beatriz, agora, escola por escola, garantir que aquela escola tem um calendário que possa dar conta do que é direito ao nosso estudante. Secretário, nós estamos falando aí das iniciativas e das medidas que vão ser tomadas em relação ao calendário. Mas eu queria lhe questionar que tipo de outros efeitos ou impactos uma paralisação como essa causa na educação, principalmente nesse processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Bom, primeiro eu quero destacar que o ano de 2020, ele iniciou com uma surpresa extremamente terrível para todos nós, se não foi diferente na área da educação, que foi a pandemia da Covid-19. Então, nós ingressamos o ano de 2020 preparados para ir para o chão da escola e tivemos a pandemia. Então, os anos de 2020 e 2021 foram anos em que a educação ela funcionou por meio de estratégias remotas, com aulas não presenciais, usando, inclusive, conectividade, entrega de material impresso. Então, nós já tínhamos aí um prejuízo muito forte em termos de educação por conta desse afastamento da presença do estudante e dos próprios profissionais no ambiente da escola. Nossa expectativa era de começar o ano de 2022 com força total, com todos e todas dentro da escola. Infelizmente,
nós tivemos esse movimento no início do ano e, com certeza, ele traz um prejuízo, sim, de aprendizagem, mas o nosso trabalho agora, Beatriz, é cuidar do calendário, garantir que o estudante tenha a sua recomposição devida para ter a sua garantia de aprendizagem. O estudante da terceira série do ensino médio que está se preparando para o Enem, por exemplo, conta hoje com uma plataforma diversa de várias ações da Secretaria para garantir que ele tenha o seu reforço para o Enem. O Enem que já vai ser aplicado agora em novembro. Nós temos o Pré-ENEM Seduc com lives, com revisões, com podcasts, com grupos de redes sociais e a mobilização que nós estamos fazendo nas escolas. Aqui fica também esse chamado aqui da Secretaria Estadual de Educação, a reafirmação aqui de que foi dito pela Justiça, de que a greve ela é hoje ilegal. Sim. Então o profissional precisa se reapresentar, aquele que ainda não se apresentou, não se reapresentou à sua escola, para poder dar conta da nossa missão enquanto educador, educadora. Nós vamos trabalhar forte com o nosso time pedagógico para garantir que o estudante tenha a sua recomposição da aprendizagem garantida, este que teve esse prejuízo por essa paralisação. E como o senhor mencionou, foram 2 decisões judiciais, a segunda decisão acabou ratificando a ilegalidade da greve. Eu queria saber da situação atual. Todas as escolas que estavam paralisadas retornaram ou ainda tem escolas que não estão funcionando? Beatriz, nós iniciamos o mês de abril com algo em torno de 180 escolas totalmente fechadas, das 641 escolas que nós temos na rede. Então, 180 ali no início de abril se encontravam totalmente fechadas. No dia 13 de abril, nós temos a primeira decisão judicial decretando a ilegalidade da greve e determinando o retorno dos profissionais às escolas. Então, durante o mês de abril, nós conseguimos avançar para um grupo próximo de apenas 70 escolas fechadas. A gente diz apenas, mas na verdade são muitas escolas, porque nós não queremos nenhuma fechada. Depois nós tivemos agora no mês de maio a segunda determinação. E logo na sequência, o governo do estado emitiu um decreto para se fazer valer o direito do estudante de acessar a escola. E a partir deste decreto, nós fizemos uma realocação dos profissionais, nós fizemos um chamamento também de professores e professoras temporárias para ocupar essas vagas que, porventura, estivessem abertas pela falta do professor que deveria ter voltado ao trabalho e não voltou. Então, já houve a contratação de professores substitutos? Houve a contratação de professores substitutos. Todo esse movimento o governo está fazendo para garantir que o estudante tenha acesso às aulas. Qual o cenário hoje? Inclusive, neste momento, nós estamos aqui no Conversa Franca. Neste momento, nós não temos mais nenhuma escola da rede estadual fechada. Significa que nós ainda não temos problemas? Não. Infelizmente, ainda existem profissionais em algumas escolas que se negam a voltar ao seu posto de trabalho. Aqui eu enfatizo que estes profissionais são servidores públicos que, até o momento, estão recebendo seus salários e que estão descumprindo uma decisão judicial. E que a Seduc está, nesse momento, fazendo a contratação de temporários, ampliando a carga horária de outros profissionais para repor essa ausência, essa falta de trabalho. Nós queremos, claro, que o profissional retorne ao posto de trabalho, mas nós não podemos deixar que o nosso estudante fique sem ter acesso à sua aula. Se esses profissionais eles permanecerem com essa resistência, quais são as penalidades? Isso pode, por exemplo, ser configurado abandono de sala de aula? Olha, imagina um servidor público estadual que tem uma decisão judicial no dia 13 de abril, determinando que ele volte ao seu posto de trabalho e até o momento ele não voltou. Então, neste momento, a Secretaria Estadual de Educação, ela está informando a Secretaria de Administração, todos os servidores públicos que fazem parte de sua rede, que ainda não retornaram ao seu posto de trabalho. E é claro que um servidor público ou um trabalhador de uma empresa privada que se nega a cumprir uma decisão judicial, que se nega a vir ao seu trabalho, ele fica sob as providências cabíveis, os encaminhamentos cabíveis, inclusive chegando ao extremo de ter o corte de pontos e, quem sabe, até algo mais extremo, como, por exemplo, configurado abandono de emprego. Nós não queremos, em hipótese alguma, que isso aconteça. Nosso chamamento aqui é pelo bom senso. O governo tem tratado com muita delicadeza esse processo. Em nenhum momento o governo foi ao extremo. Inclusive, até hoje, não houve nenhum corte de pontos, inclusive, mesmo com a primeira decisão judicial. Porém, o governo não pode ficar esperando esse retorno espontâneo. Nós precisamos garantir o serviço público. E, no caso da educação, o serviço público é sala de aula. E o aprendizado do nosso estudante hoje é prioridade. 2 anos de pandemia, praticamente, depois uma greve. Há uma preocupação com a evasão escolar, secretário? O primeiro efeito da dificuldade do estudante ter acesso ao chão da escola é o risco de abandono. O aprendizado e a permanência do estudante na escola tem muito a ver com a confiança e com a credibilidade que ele tem do seu ambiente. Se ele vai à escola e não tem aula porque o professor não está indo, se ele
vai na escola e a escola está fechada, começa a ter um sentimento de desânimo, de desengajamento da família e o risco de abandono, com certeza, ele é real. Claro, a secretaria ela não está simplesmente esperando que isso aconteça. Nós estamos trabalhando, mantendo o vínculo, conversando com as famílias, dialogando com as escolas, tanto que essa medida um pouco mais dura de fazer com que a escola esteja aberta, porque para além de sala de aula, o ambiente da escola, ele tem outras políticas, como a alimentação escolar, o acolhimento, o apoio psicológico, tudo isso nós temos no ambiente da escola. Então, o nosso objetivo primeiro era garantir que nenhum estudante chegasse na sua escola e a escola estivesse fechada. Felizmente, nós estamos hoje com as escolas abertas. E agora nós vamos, escola por escola, garantir que o estudante tenha o seu professor na sala de aula e que ele possa estudar e seguir o seu fluxo escolar. Eu imagino, eu também sou docente, né? Então eu gosto muito dessa área de educação e eu fico pensando principalmente na situação daquelas crianças que já fazem parte de uma família mais vulnerável economicamente, mais desestruturada. Eu lembro que acompanhei a realidade de algumas crianças de municípios do interior aqui do Piauí e eu lembro que muitas delas às vezes tinham que deixar de ir para a sala de aula, deixar de frequentar a escola, porque, por exemplo, tinham que ir para uma roça, tinham que ajudar os pais em casa. Então, por isso a minha pergunta, eu queria saber também, secretário, se há algum monitoramento em relação a isso, a esses dados de evasão, principalmente desde o início da pandemia, né? Sim, nós fazemos esse acompanhamento constante. Primeiro, reforço aqui que a escola vai para além da sala de aula mesmo. A política da alimentação, do acolhimento, o acompanhamento psicológico, esse lado emocional é muito importante. Nós temos feito um acompanhamento forte do abandono durante a pandemia, inclusive no ano de 2020. Nós tivemos uma evasão muito forte, depois nós recuperamos com o trabalho de busca ativa no ano de 2021. No ano de 2021 nós terminamos, por exemplo, no ensino médio com uma taxa de abandono em torno de 5%. Não é uma taxa alta, embora nós tenhamos sempre trabalhado para que ninguém abandone a escola. E agora, em 2022, o nosso trabalho é manter o vínculo do estudante, garantir que ele possa ter acesso à escola e siga o seu fluxo. A greve prejudica, mas o governo tomou as medidas cabíveis. Fica aqui esse chamamento, mais uma vez, para o profissional que se nega a cumprir a determinação judicial, que ele volte ao seu posto de trabalho e a gente possa dar conta da nossa missão enquanto servidor e servidora pública. Como funciona esse trabalho de busca ativa? O trabalho de busca ativa, ele vai realmente ao encontro das famílias. Nós temos uma grande rede mobilizadora dentro do Estado, nós temos um apoio das prefeituras, nós temos parcerias também aqui no Estado do Piauí com outros institutos, inclusive com o Unicef. Alguns municípios, inclusive, têm selos do Unicef, reconhecendo que aquele município faz um bom trabalho de busca ativa. E esse trabalho de busca ativa ele foi muito forte no Piauí, garantindo que a gente tivesse realmente a manutenção do vínculo do nosso estudante com a escola. Teve também, secretário, recentemente um seminário de educação inclusiva com o objetivo de capacitar os gestores municipais que são responsáveis pelo BPC na escola. Eu queria saber um pouco como foi esse evento, eu sei que o senhor participou e o que é que se espera, quais são as expectativas com esse tipo de seminário que visa a capacitação desses profissionais. O BPC ele é um benefício, né, de prestação continuada que está previsto na LOAS e as pessoas com deficiência têm direito ao BPC. E, tendo direito ao BPC, recebendo também esse benefício, o objetivo imediato de quem tem a deficiência, o objetivo da política pública é de garantir que ele também tenha acesso à educação. Então, nós fizemos uma reunião, um seminário importante entre rede estadual, redes municipais de educação, mas também a área da assistência social e saúde e de direitos humanos, para garantir que a gente faça um trabalho integrado para que as pessoas que sejam cobertas por este benefício tenham, de fato, acesso a ele. E, claro, o seminário ele orientou todas as equipes municipais e da rede estadual para a gente poder garantir que o cidadão tenha direito ao BPC. Secretário Ellinger, infelizmente nosso tempo é curtinho, mas eu quero agradecer a sua presença e os seus esclarecimentos. Julgo que foram bastante importantes, ainda mais nesse retorno de volta às aulas. Imagino que os pais, os alunos também estavam com bastante dúvida. Quero deixar o espaço aberto e agradecer a sua participação. Eu que agradeço, é sempre importante falar de educação e é hora de voltar para a escola. Vamos juntos.